E se eu te dissesse que uma das mulheres mais influentes do Novo Testamento não foi uma rainha, nem uma profetisa, nem uma esposa de apóstolo, mas uma empresária, uma mulher de negócios, especializada em um dos produtos mais valiosos da sua época, uma mulher que financiou o avanço do Evangelho com inteligência, coragem e fé. O nome dela era Lídia, mas por que tão poucos falam dela? É porque, ao contrário de outras figuras bíblicas que protagonizam milagres ou batalhas, Lídia construiu impacto com silêncio, decisão e estratégia. Ela aparece brevemente em Atos 16, apenas 2 versículos, mas ali está um retrato completo de espiritualidade prática e liderança silenciosa. E aqui começa a atenção. Pode uma mulher empreendedora, rica, influente e ativa no mercado ser, ao mesmo tempo, profundamente piedosa e usada por Deus para transformar o mundo? A história de Lídia responde, sim, com autoridade, mas vamos além. O que mais essa história nos revela? Lídia era uma vendedora de púrpura, e isso, no século I, não era apenas uma ocupação, era uma posição de elite. O corante púrpura era caríssimo, reservado para nobres, sacerdotes e a alta classe romana. Era o símbolo da riqueza, da exclusividade. Comercializar púrpura era estar conectada aos grandes compradores da sociedade, políticos, aristocratas, oficiais. Estamos falando de uma mulher que dominava um mercado de alto padrão. Ela entendia de negociação, de logística, de marca, de diferenciação de produto. Ela não vendia qualquer coisa, vendia status e vendia bem, mas algo ainda mais raro do que isso. Lídia era temente a Deus. Ela não usava sua riqueza como um fim, mas como um meio. Ela não se gabava do que tinha, mas abriu sua casa, sua mesa e seu coração para o reino. Ela não era apenas uma cliente de púrpura, ela era um canal da graça. E quando Paulo chega à cidade de Filipos, é ela quem abre as portas, literalmente. É na casa de Lídia que nasce a primeira comunidade cristã da Europa. Foi ela quem financiou, sustentou, hospedou e impulsionou os apóstolos naquele território. Veja a atenção mais profunda agora. O Espírito Santo abriu o coração de Lídia, Atos 16:14. Mas ela abriu as portas do reino com sua influência. Quantas pessoas hoje têm talento, recursos, conexões, mas estão com o coração fechado? Quantos empreendedores têm visão de mercado, mas perderam o senso de missão? Lídia nos confronta, porque ela era tudo aquilo que muitos desejam ser: independente, respeitada, bem-sucedida, influente. Mas o que a torna eterna nas Escrituras não foi sua posição, foi sua submissão ao chamado de Deus. A história de Lídia é curta em palavras, mas gigantesca em implicações. Ela nos obriga a rever a forma como enxergamos sucesso. Ela nos mostra que fé e lucro podem andar juntos, que é possível ser estrategista e consagrada, que é possível negociar com o mundo sem vender a alma. E mais, ela aponta um novo caminho para mulheres cristãs empreendedoras, homens de negócios espirituais e toda uma geração que precisa entender que o reino não é só altar, é mercado, mesa, cidade, influência. Este episódio da série Milionários da Bíblia não vai falar de números, vai falar de propósito aplicado, de como a combinação de fé, sabedoria e generosidade pode transformar territórios inteiros. Porque Lídia não ficou famosa por acumular. Ela ficou marcada por entregar o que tinha nas mãos do reino. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de você. Para entender o peso da presença de Lídia em Atos 16, precisamos viajar para o coração do Império Romano, em um tempo em que mulheres raramente ocupavam posições de liderança no comércio, e muito menos eram reconhecidas como cabeças de família e financiadoras da fé. Mas Lídia não era uma mulher comum. Ela vivia num cenário onde fé, mercado e política se cruzavam.
E ela se destacou exatamente por saber transitar entre esses mundos com discernimento, devoção e estratégia. Lídia aparece no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, registrada em Atos 16. Após ser impedido pelo Espírito de pregar na Ásia e na Bitínia, Atos 16, 6, 7, Paulo tem uma visão à noite. Um homem da Macedônia o chama, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16, 9. Ele entende que aquilo era um chamado divino e segue para Filipos, uma colônia romana e principal cidade da Macedônia Oriental. Filipos era uma cidade estratégica, colonizada por veteranos do exército romano. Possuía status de cidade livre, com leis e moeda próprias. Sua cultura era fortemente influenciada por Roma e pela elite econômica. Era um polo de circulação de bens e ideias. Paulo e sua equipe, incluindo Lucas, autor de Atos, chegam ali com uma missão, mas sem saber exatamente onde começariam. Curiosamente, diferentemente de outras cidades, Filipos não possuía uma sinagoga, o que indica que a população judaica era pequena. Por isso, como era costume, Paulo busca um lugar de oração fora dos portões da cidade, à beira do rio, e ali encontra um grupo de mulheres. Esse detalhe já é revelador. Na cultura judaica, era necessário um mínimo de 10 homens judeus para formar uma sinagoga. O fato de haver apenas mulheres reunidas em oração mostra não apenas a escassez de homens crentes na cidade, mas também a força dessas mulheres em manter viva a fé, mesmo em um ambiente hostil ou indiferente. É nesse cenário que aparece Lídia, descrita como uma mulher temente a Deus, ou seja, uma gentia convertida ao monoteísmo judaico, que seguia os princípios da fé hebraica, mesmo sem ser judia de nascimento. Atos 16, 14. Vendedora de púrpura, ou seja, comerciante de tecidos tingidos com púrpura, um produto extremamente valioso, extraído da glândula de moluscos do mar Mediterrâneo. Cada gota era preciosa. Tingir um tecido de púrpura custava uma fortuna. A púrpura era símbolo de realeza e alto status, da cidade de Tiatira, localizada na região da Lídia, atual Turquia Ocidental, famosa justamente por sua produção de tecidos e tinturas, especialmente a púrpura. Embora morasse em Filipos, seu nome indica que ela carregava a identidade comercial da sua cidade de origem. Lídia estava, portanto, numa posição rara. Mulher, gentia convertida, empresária de alto padrão, dona da própria casa. Atos 16, 15. O que sugere independência e talvez viúva ou solteira com autonomia. Influente o suficiente para abrir sua casa como base do ministério de Paulo. A Bíblia diz: "O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia." Atos 16, 14. Esse é um ponto espiritual fortíssimo. Não foi a argumentação de Paulo que convenceu Lídia, foi uma intervenção divina que ativou sua fé. E a primeira ação prática dessa fé foi hospitalidade radical. "Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali." Atos 16, 15. Na cultura romana, abrir a casa era abrir a honra, era arriscar reputação. Era colocar-se como responsável por aquele grupo de pregadores, homens desconhecidos, estrangeiros, subversivos à religião imperial. Mesmo assim, ela fez. E não apenas abriu a casa, manteve esse compromisso mesmo após Paulo e Silas serem presos injustamente. Atos 16, 16, 40. Quando eles são libertos, voltam para onde? Para a casa de Lídia, onde encontram os irmãos reunidos. Isso revela algo tremendo. Lídia não apenas foi a primeira convertida da Europa, ela também foi a primeira patrocinadora da Igreja Europeia, e sua casa se tornou a primeira base missionária do cristianismo no continente. Tudo isso em apenas 2 versículos, mas com profundidade suficiente para revelar uma estrutura de fé, influência,
coragem e empreendedorismo que marcou a história da igreja para sempre. E o pano de fundo espiritual disso tudo é ainda mais profundo. Em um mundo onde as mulheres eram ignoradas nos registros públicos, Deus registra o nome de Lídia. Em uma época onde homens dominavam o comércio, Deus usa uma mulher para sustentar o avanço do Evangelho. Em uma sociedade onde a púrpura era símbolo de poder imperial, Deus usa uma vendedora de púrpura para vestir o reino de generosidade. Lídia é, portanto, símbolo do que Deus pode fazer com alguém que entende que riqueza é ferramenta, não troféu. Ela entendeu cedo que sua prosperidade não era um fim em si mesma, era um canal, e usou o que tinha: casa, mesa, recursos, estrutura, para alojar a palavra e sustentar os mensageiros do reino. Na superfície, a história de Lídia pode parecer linear. Ela ouve a pregação de Paulo, crê, é batizada e se torna uma base de apoio para os apóstolos. Mas o que a narrativa de Atos 16 insinua e que precisa ser escavado com atenção é o conflito silencioso que Lídia enfrentou. Um conflito invisível, mas real, interno, social, espiritual. Porque a fé verdadeira, quando se manifesta no cotidiano, especialmente no mundo dos negócios, vai colidir com estruturas antigas. E Lídia, ao se converter e abrir sua casa, não apenas fez uma escolha espiritual, ela rompeu com um sistema. Vamos analisar essas tensões. 1. A tensão entre o lucro e o reino. Lídia era vendedora de púrpura, um produto de luxo. Seus clientes estavam entre os mais poderosos da região: oficiais romanos, famílias nobres, líderes religiosos. Ela tinha uma reputação construída com zelo, um padrão de atendimento elevado, um negócio altamente estratégico. Mas ao se associar com Paulo, um pregador itinerante, judeu, pregador de um rei crucificado, Lídia coloca sua marca em risco. O evangelho não era popular. Era visto como subversivo. Crer em Jesus era assumir publicamente uma posição contra o status quo religioso e político do império. E Lídia sabia disso. Abrir sua casa era como estampar no próprio negócio: aqui mora uma seguidora de Cristo. A tensão é real. Como conciliar fé com mercado? Como manter a integridade em um ambiente de transações, contratos, margens de lucro e interesses humanos? Lídia não respondeu com palavras. Ela respondeu com ação. Ela manteve sua influência, mas agora a serviço de algo maior. Ela continuou vendendo púrpura, mas agora sua mesa servia também ao pão da palavra. 2. A tensão entre a cultura e a convicção. Lídia vivia em um mundo onde mulheres eram marginalizadas. Mesmo sendo dona de negócio, ela era exceção. A cultura romana tratava a mulher como coadjuvante, limitada às tarefas domésticas e à reprodução familiar. Mas Lídia não se conformou. Ela não precisou brigar por espaço. Ela criou Sua casa se tornou um ponto de encontro. Seu nome entrou na história. Ela rompeu a expectativa social com discrição, firmeza e graça. Mas isso, com certeza, teve um custo. Quantos clientes pararam de comprar quando souberam que ela seguia-os do caminho? Quantas amizades esfriaram? Quantos líderes religiosos a criticaram? Quantas vezes ela foi chamada de radical ou inconveniente? Ela sabia que, ao se posicionar, iria perder algumas conexões humanas, mas ganharia conexão com o céu. 3. A tensão espiritual da responsabilidade. Lídia não apenas abriu a casa, ela manteve o ambiente. Mesmo depois da prisão de Paulo e Silas, a Bíblia diz que a igreja estava reunida em sua casa. Atos 16:40. Isso é extremamente relevante, porque em contextos de perseguição, abrigar crentes era arriscado. A casa dela se tornou alvo. O ambiente dela se tornou conhecido. Ela abrigou homens marcados como criminosos. O texto não diz que ela hesitou, não diz que ela negociou. Diz que ela acolheu, sustentou e perseverou. Ela não apenas teve um momento de fé,
Ela teve um estilo de vida moldado pela fé. E isso é o que diferencia Lídia de tantos. Ela não apenas se converteu, ela se comprometeu. Esse é o conflito que muitos não enxergam. A fidelidade no bastidor. A constância quando não há palco. O suporte quando todos esperam que você recue. O peso de manter o que começou, mesmo quando os riscos aumentam. 4. O conflito do silêncio. Lídia aparece, age e depois silencia. Ela não entra em debates, ela não confronta autoridades, ela não prega em praça pública, mas sua casa fala por ela, sua mesa fala por ela, sua fidelidade fala por ela. E o silêncio aqui é simbólico, porque em um mundo barulhento, cheio de ativismo sem direção, Lídia mostra que influência real nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ela se sustenta no bastidor, no apoio, no cuidado, na constância, e nesse silêncio, ela se torna essencial. Conclusão do conflito. Lídia viveu todos esses choques, entre lucro e reino, entre cultura e convicção, entre influência e perseguição, entre rotina e espiritualidade. E em todos eles, ela não apenas resistiu, ela venceu, ela não perdeu sua identidade, ela não renunciou sua feminilidade, ela não trocou propósito por aceitação. E por isso, Deus gravou seu nome em Atos, porque em meio ao nascimento da igreja na Europa, Deus escolheu começar com uma mulher, empreendedora, influente, fiel, silenciosa. E talvez hoje, Deus esteja procurando outras Lídias, mulheres e homens que entendam que seus negócios podem ser altares, que suas casas podem ser igrejas, que sua influência pode abrir portas para o reino. A redenção na história de Lídia não vem de uma tragédia, mas de uma transformação sutil e profunda. Ela não estava à beira do colapso, não estava quebrada, não era marginalizada. Pelo contrário, Lídia já era uma mulher bem-sucedida, respeitada, ativa no mercado de luxo da antiguidade. A redenção dela não foi da pobreza para a riqueza, mas da autonomia para o propósito. E é isso que torna sua história tão poderosa. Porque muitos acham que Deus só transforma vidas que estão em ruínas, mas a graça também alcança aqueles que já têm recursos, mas ainda não têm direção eterna. Lídia é a prova de que o reino também redime através do realinhamento. Ela não precisava ser salva da miséria, ela precisava ser despertada para a missão. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Atos 16:14. Essa frase é o ponto de virada. Ela já buscava a Deus, já era temente, já participava dos encontros de oração, mas naquele dia, algo abriu, algo ativou, algo virou. Porque a redenção não é só deixar o pecado, é entrar no propósito. E quando Lídia ouve a pregação de Paulo, o Espírito Santo não apenas convence, ele alinha, ela entende que o Messias que ela esperava era Jesus, que a religião que ela seguia agora ganhava um centro vivo, que o negócio que ela administrava agora podia ter uma função eterna, e então ela age, é batizada, toda a sua casa é batizada, e ela abre sua casa para o reino. Essa é a virada. Lídia transforma sua casa em base, transforma sua influência em ferramenta, transforma sua empresa em ponte. O texto diz: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Atos 16:15. A palavra constranger aqui tem um peso bonito. Ela insistiu, ela pressionou com graça. Ela não esperou um convite, ela criou o espaço, e isso mostra o quanto a redenção de Lídia não foi passiva. Ela não apenas recebeu o Evangelho, ela se posicionou para servi-lo. O mundo espiritual se move quando alguém assim se levanta. Deus começa a operar em Filipos a partir daquela casa. Milagres acontecem, prisioneiros são libertos, a cidade é sacudida. E quando Paulo e Silas são soltos da prisão, eles não correm,
Eles voltam para a casa de Lídia. Ali estava a igreja, ali estava a base, ali estava o novo movimento de Deus. Essa é a verdadeira virada. De mulher de negócios para mulher de propósito. De comerciante de luxo para financiadora do reino. De vendedora de púrpura para provedora da missão apostólica. Lídia não deixou sua carreira, ela a consagrou. E isso é redenção. Redenção não é abandono de identidade, é santificação dela. E isso nos ensina algo profundo. Deus não quer apenas salvar você do inferno, Ele quer usar você para abrir portas no mundo real. O reino precisa de gente com mesa grande, visão afiada e coração aberto. E quando alguém como Lídia entende isso, Deus planta igrejas onde antes havia apenas negócios. A redenção de Lídia é o chamado de uma geração, não para deixar tudo, mas para usar tudo para o reino. A história de Lídia, ainda que curta no texto bíblico, é profundamente simbólica e teológica. Seu encontro com Paulo, sua conversão, seu posicionamento e seu impacto apontam para verdades espirituais e proféticas que atravessam os séculos e falam com força para os dias de hoje. Vamos extrair essas camadas, conectando Lídia com o plano de Deus, com o avanço do reino e com a revelação de Cristo, trazendo aplicações práticas para o nosso tempo, especialmente para aqueles que vivem no mundo dos negócios, da liderança e da influência. 1. Lídia como símbolo da igreja gentílica e da expansão global do reino. Lídia foi a primeira convertida na Europa. Isso por si só já é profético. A salvação que começou em Jerusalém, passando por Samaria e pelas regiões da Judéia, agora cruza mares e se instala em outra cultura, em outro continente. E quem é a primeira a responder ao chamado? Uma mulher, uma empresária, uma estrangeira, uma adoradora. Lídia representa-se, portanto, o início da igreja gentílica em solo europeu. Ela é símbolo de que Deus estava abrindo portas novas, não mais apenas para judeus, mas para os tementes a Deus espalhados entre as nações. Ela prefigura o que Jesus disse em João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las. 2. Lídia e a púrpura como sinal de nobreza espiritual. A púrpura, seu produto principal, sempre foi símbolo de realeza, nobreza, autoridade. Na Bíblia, ela aparece como cor das vestes dos reis, Juízes 8:26, dos ricos, Lucas 16:19, e até foi usada para zombar de Jesus como Rei dos Judeus, Marcos 15:17. Mas com Lídia, a púrpura ganha um novo significado. Ela vende púrpura, mas agora se veste de propósito. Ela fornece luxo, mas agora distribui vida eterna. Ela representa a nobreza, mas agora serve o Rei dos Reis. Lídia é o símbolo da nobreza redimida, do luxo que encontra significado eterno, do recurso que se rende à missão. 3. Lídia como modelo de discipulado aplicado. Diferente de muitos que seguiam Jesus buscando milagres ou respostas, Lídia ouve a palavra e age. Ela é batizada no mesmo dia. Leva sua casa inteira a ser batizada e já transforma sua casa em base missionária. Ela é um retrato do que Tiago ensina. Sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Lídia mostra que discipulado não é apenas conhecimento, é aplicação imediata. E sua casa, que antes era apenas um espaço físico, torna-se uma extensão do reino. Isso é eclesiologia prática. Igreja não é só templo, é onde a palavra habita. E Lídia cria esse lugar. 4. Lídia como figura profética da igreja empreendedora. Em Provérbios 31, vemos a mulher virtuosa, que negocia, administra, provê e teme ao Senhor. Lídia é o reflexo neotestamentário dessa mulher. Ela não apenas crê, ela investe. Ela não apenas ora, ela entrega sua estrutura. E aqui surge uma lição moderna e poderosa. Empreendedores do reino são parte da engrenagem da missão.
Nem todos serão pregadores, mas alguns serão como Lídia. Abrirão casas, financiarão missões, darão cobertura a líderes, manterão a base funcionando enquanto os apóstolos avançam. Esse é o papel da igreja generosa, estratégica e financeiramente ativa. Lídia é o protótipo da cristã, ou cristão, que entende que seus lucros são sementes e que tudo o que ela construiu pode e deve ser usado para expandir o reino. 5. A teologia do espaço e da influência. Lídia usou o espaço que tinha, sua casa, como lugar de impacto. E isso ensina algo fundamental. O que você tem pode ser redimido. Seu apartamento, sua empresa, sua rede de contatos, sua autoridade no mercado. Tudo isso pode ser altar. Tudo isso pode ser igreja. Tudo isso pode ser canal. Ela não precisou largar tudo. Ela precisou consagrar tudo. 6. Lídia como figura escatológica da noiva preparada em Apocalipse 19:8, a noiva do Cordeiro é descrita como vestida de linho fino, puro e resplandecente. É a imagem de uma igreja adornada, não com joias ou púrpura literal, mas com atos de justiça, fé e fidelidade. Lídia, a vendedora de púrpura, aponta para essa noiva. Ela vestia os nobres da terra, mas passou a preparar o ambiente para o reino dos céus. Ela é a mulher que une beleza, sabedoria, ação e fé. E esse é o chamado para a igreja hoje. Viver com excelência no mundo, mas com os olhos voltados para o Rei. Lídia não foi apenas uma personagem histórica. Ela é uma profecia viva de que o reino precisa de homens e mulheres que dominam a arte de negociar, mas não negociam seus valores, que entendem o valor do mercado, mas vivem pelo valor eterno, que transformam lucros em sementes, que abrem suas casas, empresas e vidas para que o céu tenha acesso à terra. A história de Lídia, embora breve nas Escrituras, carrega uma lição espiritual poderosa e profundamente relevante para os nossos dias. Ela não apenas ouviu a palavra, ela respondeu. Não apenas creu, ela se envolveu. E não apenas se envolveu, ela liderou pelo serviço. Lídia nos ensina que fé de verdade é fé que transforma estruturas. Vivemos em um tempo onde muitos têm conhecimento, acesso à Bíblia, cultura cristã, comunidades e recursos. Mas o que falta muitas vezes é o que Lídia teve: disponibilidade imediata. Ela não esperou confirmação, ela não fez cálculos de risco, ela não disse depois. Ela ouviu, creu e agiu. E essa é a grande lição. Quem abre o coração precisa abrir também a casa. A fé que não se torna prática não transforma nada, mas quando ela se move, ainda que em silêncio, ela muda a história. Lídia mostra que é possível ser rica e justa. É possível ser influente e humilde. É possível prosperar sem se corromper. É possível servir sem holofotes. Ela não aparece curando. Ela não prega em voz alta. Ela não escreve cartas. Mas sua marca está no que ela sustentou. A igreja nasceu em sua sala. E aqui está a virada. Talvez o maior impacto da sua vida não será o que você construiu, mas o que você hospedou. Lídia hospedou apóstolos, hospedou a palavra, hospedou a igreja e, por isso, hospedou o plano de Deus para uma geração. Hoje, o chamado é claro. Você pode ter recursos, talentos, estrutura, influência, mas se o seu coração estiver aberto, como o de Lídia, Deus pode usar tudo isso para iniciar algo eterno. Então, a pergunta é direta. O que Deus quer plantar na sua casa, no seu negócio, no seu coração, e está esperando apenas você dizer: entra e fica aqui? Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Atos 16:15. Essa é a frase que mudou a história da fé na Europa. E pode ser a frase que muda a sua história também. Porque o reino não precisa apenas de púlpitos. Precisa de casas abertas, corações dispostos e pessoas comuns com fé extraordinária. Agora que você conheceu a história de Lídia, uma mulher que uniu espiritualidade, influência e propósito,
A pergunta não é mais quem era ela, mas sim o que eu estou fazendo com o que Deus me deu. Porque talvez você não tenha uma loja de púrpura, mas tenha um Instagram com voz. Talvez não tenha uma casa grande, mas tenha uma sala onde alguém pode ser discipulado. Talvez não tenha conexões com a elite, mas tem influência entre os seus. E a questão é, tudo isso está a serviço de quê? Lídia abriu o coração, depois abriu a casa, depois entregou a estrutura. E o resultado? Uma igreja nasceu. E se Deus quiser usar você para isso também, aqui está seu convite hoje. Ore como Lídia. Senhor, abre meu coração para ouvir tua voz e me mostra como posso servir teu reino com o que tenho. Consagre sua estrutura, sua casa, seu talento, seu tempo, seus recursos. Nada é pequeno quando colocado nas mãos de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que empreende ou lidera. Talvez essa pessoa seja a próxima Lídia, alguém que Deus quer usar silenciosamente para hospedar um mover eterno. Comente abaixo: Senhor, usa minha casa como base do teu reino. Vamos levantar juntos uma geração de Lídias modernas, discretos, eficazes, leais ao céu e ativos na terra.